Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês um assunto. De fato, esse assunto ele acaba sendo um pouco extenso no final das contas. Então, um longo e extenso vídeo que eu acabei gravando, percebi que era melhor fracioná-lo em algumas partes. Vamos simplificar o entendimento e tentar nos aprofundar na maior parte dos temas, sem pular ali determinados raciocínios que fazem total sentido para a compreensão do tema como um todo, né? Então, vamos partir das premissas dos termos também, para que a gente possa investigar esse tema. Esse tema ele é muito complexo, ele tem tantas, vamos dizer assim, tantas sendas, né, por onde a gente pode se aprofundar em diversos caminhos, sejam eles partes ali da história, né, contextos, eventos, também até mesmo a utilização de determinados conceitos para a criação desses contextos e o que eles significam na sua inteireza. O que eu posso começar dizendo é como que a gente usa da maior parte das coisas na nossa realidade sem compreender pelo menos a maior parte do funcionamento delas. Então, se tem muitos programas hoje em dia dedicados ali ao conhecimento de como, né, algumas coisas são forjadas, principalmente como que funciona determinados equipamentos ou aparatos. Isso é muito importante, inclusive, para a compreensão do que a gente utiliza na realidade, de como isso se estrutura, como isso foi feito e até mesmo como chegou a nós, né, qual é o propósito de tudo isso. Creio que isso seja importante porque se a gente acaba utilizando as coisas sem conhecer o seu propósito originário, parte desse propósito ele acaba guiando as nossas ações sem a nossa ciência, né? O mais importante de tudo, claro, é ter consciência, é saber daquilo que está sendo interpenetrado nas correntes, não só do seu ser, em termos de uso ou em termos daquilo que está sendo fisicamente acoplado ao seu ser ou transpassando o seu ser, mas mais precisamente aquilo que condiz ao fluxo mental, né? O fluxo da mente, porque ele acaba conduzindo, na maior parte das vezes, as nossas tendências, as nossas ações mais corriqueiras, mecânicas. E o hábito, né? Muitas pessoas falam sobre o poder do hábito, isso acaba alterando as nossas percepções de mundo, né? A nossa cosmovisão. Então, a cosmovisão ela é uma parte fundamental da consciência, ela é responsável por filtrar a maior parte das informações com que a gente considera dentro da estrutura do pensamento como um todo, né? Então, toda a consciência humana, ou seja, todo ser, todo indivíduo, ele tem ali uma constituição de pensamentos, e esses pensamentos eles são integrados dentro de uma visão total do quadro ou do cenário total da realidade. Esse cenário ele é bem fracionado, só contém ali poucos elementos, elementos que não se conectam ou cuja essência não foi captada, cuja causa não foi captada ainda. A realidade ela pode parecer, inclusive, muito ameaçadora, pobre em informações e pobre em esclarecimentos, inclusive em como as ações elas gerarão resultados efetivos e positivos na vida, né? Então, isso é que acaba destruindo, inclusive, toda uma estruturação de uma cultura, ou mesmo a civilidade de uma cultura, né? Bom, vamos então falar o que está alterando toda essa estrutura do pensamento, né, hoje em dia. Inclusive, é uma condução que já é feita há muito tempo atrás, então eu pretendo aqui esclarecer alguns eventos e pontuar alguns eventos. Como eu disse, esse assunto ele é um pouco extenso, então ele pode ser dividido aqui. Vou ver quanto tempo vai dando de vídeo e prosseguindo daí. Mas o importante é o conteúdo, o importante é o que está sendo trazido aqui, e se não for trazido de maneira correta, pode acabar danificando a percepção total ali do raciocínio, né? Então vamos pular para dentro desse assunto que seria especificamente ali os paradigmas do nosso atual. Então quando a gente está se referindo aqui ao que está acontecendo na atualidade, a gente está utilizando de uma série, como eu disse anteriormente, de premissas e termos, né? Então os termos eles significam coisas na realidade. Muitas vezes a gente só utiliza eles para determinar ali
muitas coisas que queremos expressar, mas que não conseguimos, porque o referente ele é muito complexo, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de existência, existência é um referente que a gente que não é palpável, porque ele significa apenas uma um modo, né, de entendimento, um conceito. E esse conceito ele está atrelado a referentes, né, reais, no caso. Por exemplo, uma mesa existe. Então, se a mesa existe, esse verbo, né, existir, ele está significando o quê? Ele significa a presença física ou algo além disso. Então, a própria palavra, ela contém implicações dentro dela que precisam elevar ali a nossa percepção ou fazer com que a gente atinja camadas mais profundas do conhecimento para, de fato, entender o que a gente está dizendo quando fala que a mesa existe. Só que existem alguns termos também, utilizando o termo existir, existem alguns termos que têm uma complexidade e, no entanto, essa complexidade ela é só transpassada por nós, a gente atropela isso, né, e usa no nosso cotidiano assim mesmo. Assim a gente pode ver a palavra tecnologia, né? Então, tecnologia é uma palavra amplamente utilizada e a qual muitas vezes se atropela seu significado, porque a sua etimologia, é claro, é o estudo da técnica, ou seja, o estudo da arte de provocar algum resultado, seja por algum modo específico, né? Por isso chamado de técnica. Então, aquele que domina uma técnica domina também de determinado modo uma tecnologia. Mas a tecnologia, no sentido que a gente utiliza hoje, ela é mais como uma extensão, ali uma estrutura de extensão da técnica humana. Então, o que o ser humano conseguiu criar para estender é, aquilo que ele utiliza como técnica. Então, imagina, por exemplo, que você está dirigindo um carro. Existe uma tecnologia envolvida nos automóveis. Isso faz com que ali a técnica humana ela seja estendida, porque o ser humano ele consegue andar, se movimentar, percorrer distâncias, mas ele consegue fazer isso muito mais rapidamente dentro de um automóvel. Então, obviamente, essa é uma tecnologia que o homem utiliza, né? Assim a gente tem a definição da palavra tecnologia. No entanto, tem uma outra palavrinha, né, que a gente também tem algumas conceituações um pouco equívocas, que é a palavra magia. Não confundir com a palavra mágica, né, porque mágica hoje para nós é tomado como um substantivo, no entanto, ele seria mais um adjetivo para aquilo que contém uma magia, né? Então, por exemplo, um artefato mágico, né? Um artefato que contém magia. No entanto, mágica para nós é prestidigitação, né? Ilusão. Então, esse ilusionismo. Ilusionismo é uma coisa que, inclusive, utilizam hoje para provocar determinados resultados na realidade, como a própria realidade contém um determinado ilusionismo. Mas eu não vou me aprofundar nisso. O que eu quero dizer é o resultado do que a palavra causou, né? Então, hoje em dia, a gente tem a palavra magia com um resultado um tanto excêntrico. A magia para nós é como eventos extraordinários, né, causados por um determinado ser ou por um determinado objeto ou local, né? Então, um objeto mágico, um ser que está fazendo alguma magia. No entanto, há muito tempo, essa palavra ela tem uma origem ali que de certo modo pode ser considerado como persa, né? Vem da palavra magush, ou seja, gerando ali magos, que magos significa sábio. E desse magos veio aquele que domina a magia, né? Então, magia seria o ato do mago. Um mago é um sábio, então, para todos os efeitos, é aquele que domina uma técnica de alteração metafísica à realidade, ou seja, ele sabe de alguma coisa e consegue determinar os resultados. Não significa que ele está fazendo, de fato, algo extraordinário, né? Algo que, inclusive, altera as leis da realidade. Ele não está fazendo isso, né? Isso daí, é claro, tem a sua conotação hoje. Hoje a gente já vê nesse patamar, né, da significação. Mas, anteriormente, ele estava estabelecido ali como alguém que tem uma previsão do futuro, baseado na sabedoria que contém. Então, você pode ver que tem os três reis magos, né? Eles não eram, de certo modo, feiticeiros e bruxos, né? Eles eram apenas eh, seres muito sábios, tão sábios que eles conseguiam prever determinados eventos baseado em, em certas métricas astronômicas, por assim dizer, tinham muito conhecimento, conseguiam medir, fazer métricas da realidade a partir de um conceito, de certo modo, que hoje a gente trata como um conceito pitagórico, fazendo cálculos de números, uma maneira meio alquímica, né, de lidar com a realidade.
e eles conseguiam assim prever determinados eventos. No entanto, essa previsão desses eventos, ela era baseada somente numa ciência do que estava acontecendo no atual e também numa somatória das coisas do passado. Então, um estudo e previsão, né? São pessoas que inclusive detêm um conhecimento tão profundo da realidade que acabam conseguindo provocar resultados baseados nessa ciência e também prever outros eventos baseados nessa mesma ciência. Então, o que eu posso dizer é que isso hoje nos traz uma divisão de aspectos e a gente vai estudar isso nesse determinado momento, né? Vamos tratar aqui desses paradigmas do atual. Então, para falar, né, após essa designação de termos, vamos tratar de algumas premissas, né? Porque o que eu desejo é chegar numa discussão, uma discussão sobre o contexto do atual e também chegar ali em algumas propostas finais para que a gente adote uma visão mais abrangente da realidade com relação principalmente aos eventos que têm alterado o paradigma. Então, se a gente está falando dos paradigmas do atual, a gente não pode falar somente de um, porque existe toda uma intersecção de paradigmas que hoje geram uma misórdia, né? Um saco de gatos cheio de conceitos e cheio de temas espinhosos, porque, de certo modo, esses temas eles contêm muitas informações, né? Informações de todos os lugares possíveis. Então, elas vêm do passado e vêm do futuro e se cruzam no nosso presente, né? A gente vai fazer um brevíssimo olhar, né, ao pensamento do nosso tempo e saber não só de contexto, mas do que está acontecendo no cenário da mentalidade comum ao mundo, pelo menos em termos ali do que a gente conquistou em estudos e em tecnologia, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é uma pergunta simples, né? Então, o que que vale mais? Os estudos de autores do passado, que elevaram aí o paradigma até aqui, ou a exponencialidade das ideias para o futuro, que alteram a consistência dos paradigmas erigidos a cada dia. Então, o que que vale mais, né? Tudo que a gente conquistou, não somente em termos ali das tecnologias construídas, mas dos conceitos que forneceram ali uma base para a construção dessas tecnologias. Ou a própria, vamos dizer assim, a própria destinação dessas tecnologias que trazem aí ideias mais correntes a um futuro e alteram constantemente os nossos paradigmas, porque assim, cada coisa que está sendo estruturada no determinado momento do atual, ele acaba inclusive alterando as percepções com que a gente tem que viver cada dia. Porque se uma nova tecnologia ela é colocada, ela pode alterar toda uma massa, né? Ela pode alterar todo ali o contexto histórico e fazer com que todas as pessoas que vivam naquele presente tenham de lidar com uma nova maneira de viver, né? A gente viu isso os, com os computadores, com a internet, que são os pontos principais que eu me foco, mas a gente vai ver isso com outras coisas, né? Inclusive com o paradigma dos robôs, da inteligência artificial, e hoje a gente vê isso, mas pouco compreende também o que significa. Toda essa alteração de paradigmas, ela nos faz pensar, né, o que, que seria mais importante. Será que o fundamentalismo ele seria a chave da equação, conservar tudo aquilo do passado e evitar esse futurismo exacerbado? Ou justamente o contrário, né? Descartar tudo do passado e se focar ali no futurismo, colocar nossos olhos no futuro, de fato? Acredito que nenhuma dessas duas opções ela pode ser válida, principalmente no nosso tempo atual, né? Então, o box abaixo ele serve para esclarecer. Não se pode separar os avanços tecnológicos do pensamento filosófico, até porque o pensamento filosófico é o que guia o propósito das tecnologias, né? Então, a gente sabe que, de acordo com Augusto Comte, a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Todos aqueles que já morreram há muito tempo atrás e que determinaram ali estruturas do pensamento do futuro, acabaram criando ali não somente as mentes que geraram as tecnologias, mas sim os propósitos que estavam por detrás das mentes que geraram as
tecnologias que a gente utiliza. Então, direta ou indiretamente, se você lê o livro, por exemplo, de Aristóteles, ou se você desconhecer ele por completo e simplesmente viver a sua vida, você ainda está sendo influenciado por ele. E isso não muda de maneira nenhuma, né? Então, não se pode separar essas duas coisas. Continuando, e muito menos descartar a progressão de toda a história que culminou nisso, né? Então tem toda uma história que acaba gerando isso, né? A gente não pode nem descartar uma coisa nem outra. E aí, só que também nasce a dificuldade de integrar aí a conservação ao futurismo. Então, como a gente conserva valores, sendo que o futuro ele estabelece para nós de que a maior parte dessas coisas elas acabam sendo alteradas de uma forma ou de outra, né? Como, por exemplo, manter a conservação ali de uma pureza dentro de um sistema que está apodrecendo. Então, isso é uma questão muito séria. Essa dificuldade, ela precisa ser vencida ali com modos de dinamismo dentro do pensamento, inclusive da inclusão dos próprios sistemas do pensamento futurista dentro dos valores conservados no passado, ou seja, do propósito que foi erigido lá atrás, para que hoje a gente tenha, de certo modo ali, uma ruptura, até mesmo no que a gente considera ser eh, uma, uma normalidade na realidade, né? Então a gente tem coisas que vão muito além do normal hoje em dia, do comum, né? Que acabam sendo para nós o que a gente chama até de magia, né? Parece, pelo menos. Então, hoje a gente trata da filosofia na nova era, né? E a nova era é a nossa era. A gente tem que lidar simplesmente com uma coisa que eu chamo de duplo sistema da ciência. Eu sei que tem algumas pessoas que também chamam desse modo, mas dentro da minha visibilidade, o duplo sistema da ciência, ele envolve ali a questão do exotérico e do esotérico, ou seja, dos estratos superficiais, das camadas superficiais de um conhecimento e do núcleo desse conhecimento, né? O núcleo desse conhecimento é o esotérico, né? Ou seja, o que pertence às camadas internas, aos círculos internos do conhecimento. E esses, eles são mantidos, inclusive, para propiciação das tecnologias. As tecnologias, elas surgem de indivíduos que são geniais, e esses indivíduos, eles contêm ali também determinados conhecimentos que atravessam a barreira do comum, né? Que vão além da mera fisicalidade. Então, são pensamentos metafísicos, são pensamentos que se relacionam à essência das coisas. Por isso, eles conseguem extrair da essência das coisas eh, pensamentos que geram até mesmo ferramentas, maneiras de extensão do que o ser humano pode considerar como sua própria técnica. Então, o ser humano ele pode simplesmente colocar o dedo na tinta e pintar algo, né? Mas ele, em determinado momento, cria uma estrutura, que é um lápis, onde ele não precisa mais utilizar o dedo molhando na tinta ou a própria coisa que contém a tinta ali para pintar, mas ele tem uma ferramenta, né? Então, qualquer modo de dinamismo, ele vem primeiro em mentes geniais e depois ele atinge todas as massas, né? É assim que é conhecido esse fenômeno. Mas quando atinge essas massas, a maneira como elas vão lidar com essas novas tecnologias, essas novas ferramentas, extensões do próprio ser humano, considerados as suas implicações e considerado também o fundamento, a causa, ou o que gerou essa própria tecnologia em questão, muitas das pessoas podem ficar perdidas, até porque, de certo modo, é um conhecimento muito profundo, extenso e complexo. Ele depende, inclusive, de uma austeridade moral, né? Ou mesmo da sua completa imoralidade para o direcionamento de intenções ocultas, né? Então, por isso, num determinado núcleo do conhecimento, ele se manteve meio que estático, nunca mudou, e algumas pessoas acabaram colocando ele dentro de de zonas de ocultação, né? Hoje a gente chama de sociedades secretas. Então, elas guiam ali o fluxo do pensamento através do próprio núcleo do conhecimento, que gera ali mais e mais ferramentas, ou seja, objetos de interesse ali comercialmente ao ser humano na sua vida cotidiana. Então, eu chamo esse núcleo de magic techné, né? É uma técnica mágica. E essa técnica mágica não está relacionada à magia
da, no seu sentido excêntrico, absurdo, mas sim a um conhecimento sábio que possui ali potencialmente modos de conjunção metafísica, ou seja, modos ali de alteração da realidade como a gente conhece em seu aspecto bruto, porque dentro da essência da realidade contém todas as regras, né? Que inclusive as tecnologias elas se debruçam. Bom, por fora se constrói ali uma camada de cientificismo. Então, regras mais ou menos não esclarecidas, às vezes de modo a ocultar sua verdadeira origem, às vezes de modo, inclusive, a alterar quase que diametralmente oposto, né, o significado da origem, então fazendo a coisa ficar estéril, o próprio conhecimento, as implicações, ou o porquê está querendo se descobrir aquilo, né? É como o niilismo, né? Atrelar tudo a nada, atrelar a fonte, a origem das coisas a propósito nenhum, né? Então, remover o propósito é o objetivo central do cientificismo, né? Um culto à ciência sem objetivo, né? Sem um objetivo de conexão é, entre os reinos, né? O reino da física e da metafísica, ou seja, a realidade tangível e intangível, o, até mesmo o reino terrestre e o reino celestial. Então, eles removem esse propósito e mantêm uma objetividade, ou seja, mantêm uma materialidade. O objetivo está totalmente fundado no material, então todas as causas elas devem ter um formalismo que não ultrapasse isso. Até mesmo descaracterizando, né? Então, o cientificismo ele faz com que indivíduos que estudem essas questões metafísicas, né, principalmente em relação aos avanços, mas que não queiram fazer parte do ensino acadêmico formalizado, eles tiram essas pessoas e colocam elas com uma difamação ali em termos da visibilidade que ela tem a público. Enquanto aqueles que têm todo esse conhecimento, mas trabalham para eles, para os propósitos deles, quando eu digo eles, são os agentes históricos, né? Então, quem é agente histórico? Agente histórico é aquele que tem real poder de ação. Então, é aquele que muda a história. É aquele que, por exemplo, escreve o que você vai ler nos seus livros de história. Esse é quem tem real poder de ação. E são pessoas que a gente, na maior parte das vezes, não tem conhecimento nenhum. São inclusive pessoas que estão na elite ou que estão no topo do topo do topo, né? O olho de Horus em cima ali da pirâmide. Mas é claro, é só um velho simbolismo. O que a gente está querendo dizer aqui é que existem agentes, agentes reais que determinam o rumo da história. E esses recrutam pessoas com esses conhecimentos, até mesmo usam dessas pessoas, sem muitas vezes elas quererem propriamente dito, mas elas precisam do próprio sistema para levar as suas ideias a cabo, então acabam se coordenando com o próprio sistema, que tem intenções mais de manipulação das massas e de uso das massas para os seus próprios propósitos do que simplesmente um bem comum, né? Ou sumum bonum, que é o bem extremo, né? O bem maior, que a gente pode dizer. Elas não estão interessadas muito nisso, né? Elas dizem que estão interessadas no bem maior, mas na verdade essa elite acaba determinando propósitos mais de esterilização das ideias. O cientificismo nasce disso, nessa camada por fora, ela nasce dessa necessidade de esterilizar o núcleo para fora. Então a mágica e tecnia acaba ficando totalmente diluída. Hoje a gente tem até um misticismo, né? Então muitas pessoas, esse tema ele está começando a surgir de fato, até com um olhar um pouco mais crítico, porque está sendo bombardeado o tempo inteiro. Isso está sendo bombardeado o tempo inteiro porque é um condicionamento. Eles também querem que a gente saiba desses assuntos para que, obviamente, a gente esteja, de certo modo, permissivo, né, a eles. Que a gente não tenha completo, com- que a gente não tenha completo pavor quando esses temas eles surgirem na nossa cara, principalmente as novas tecnologias, as novas coisas, elas estão sempre sendo passadas antes na arte, para que o ser humano ele já fique mais ou menos habituado e aí, pum, né? Do nada tem um celular na sua mão. Bom, vamos seguir aqui, senão a gente não vai em frente. Inclusive, olhando aqui o tempo, eu acredito que eu vou até deixar essa tela aqui como um, um inspirador, mas é o que a gente vai ver mais à frente. Vou precisar fracionar aqui, né, esse vídeo. Então, essa é a primeira parte, é só uma breve introdução
ao que a gente vai tratar. A gente, inclusive, vai dar seguimento aqui num contexto, que eu considero ser o contexto paradigmático. Ele é uma explicação objetiva sobre fatos e também uma visão filosófica sobre esses fatos contextualizados em uma corrente, né? Então, tem uma corrente de eventos que ela está seguindo e as implicações desses eventos elas são muito mais importantes, inclusive, do que os eventos propriamente ditos geraram para nós. Porque o uso que a gente tem dos elementos que esses eventos acabaram gerando, eles, eles são veementes, né, no, no nosso cotidiano. Então a gente está o tempo inteiro utilizando de todas essas coisas, quase que simultaneamente a gente nem percebe. Então acaba sendo muito importante entender o porquê essas coisas foram geradas, o que que aconteceu, o que está encadeando todos esses eventos, né? Principalmente qual que é o objetivo dos agentes que estão por detrás da origem de cada um desses eventos. Se eles foram pessoas realmente ali dedicadas, muitas vezes a só uma descoberta, a só um novo desvelar da realidade, ou se são pessoas que têm um objetivo escuso, né? Um objetivo que envolve ali um condicionamento, envolve um direcionamento, né? Então vamos ver tudo isso mais à frente. Então, ó, divido aqui essa parte e fiquem atentos ali para os próximos vídeos. Tenham um ótimo dia e até mais, galera.